Amigos, meu boa tarde a todos. Uma live que vamos falar de uma das grandes estrelas do futebol brasileiro e mundial. Eu sou testemunha. Trabalhei 20 anos com a FIFA como instrutor técnico e vivi no Catar com essa pessoa. Ele é um dos maiores jogadores atacantes que eu conheci, testemunhado pelo grande Dino Sani. Eu vou contar essa história durante a live. Dino Sani, um dos maiores meio-campistas do futebol no mundo, respeitadíssimo na Itália. Quando eu andava na Itália, eles queriam nem cobrar comida quando ia comer num restaurante, porque era amigo do Dino. Não souberam. E o Dino, conversando com ele particularmente, falei: Dino, quem que é o grande atacante do futebol brasileiro? Você tem Vavá, Coutinho, Zizinho, etc. Falei diversos para ele. Ele falou: Evaristo de Macedo. Felicidade de fazer uma live com Evaristo de Macedo. Tem o Pepe Macedo aqui na linha. Quiser mandar uma imagem aqui para nós, uma pergunta ou falar qualquer coisa do seu pai, pode falar. O Edu Prada também entrou, legal. O Eduardo Prada, Daniel Cires, conhecido da nossa live, está aqui. O Ronaldo já deve estar na linha, que eu conheço o Ronaldo. É o Pepe que entrou. Ronaldo, grande Ronaldo, estou esperando ver se ele entra. Se não entra, porque eu ponho só um, vamos ter paciência um pouco aí. Fabrício Morosetti, legal. Diversas pessoas. Carlos César Custódio também estará acompanhando a gente, certamente. Agradecendo aqui a Milton Neves, o grande comentarista, repórter, tudo do Terceiro Tempo. Trabalhou com a Jovem Pan, com a Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, trabalhou em Copas do Mundo, me dá o apoio e a propaganda da live. Quando eu falar de Evaristo, seria bom se o Milton também estivesse por aqui. Mas certamente ele fez a publicidade e eu quero agradecer. E agradecer também a Rádio a Jovem Pan, a Rádio Bandeirantes, com Pedro Campos, um programa sensacional que é o Pulo do Gato. Olha, o Evaristo ensinou muito Pulo do Gato nos treinos dele lá. E eu quero então agradecer a todos vocês que estão participando com a gente. Pepe Macedo, certamente será uma live legal. O velho se recupera de um procedimento odontológico normal, por isso me desculpo por ele, não há problema. Um dia eu combino com você, com calma, e faremos uma curta com ele, porque ele com curta-metragem faz sucesso. As histórias dele são emocionantes. Eu estou esperando o Ronaldo dar o sinal aqui para mim. Dá o Pepe Macedo. Ronaldo não parece. Eu vou ter que, acho que, ligar o Ronaldo. O Ronaldo deve estar com dificuldade. E o importante dessa história é que eu vou falar de um livro, que é a história do Evaristo de Macedo. Quando você fala Evaristo de Macedo, pensa que é mais um atacante. Não é. Sabe muito, muita técnica, muita experiência, muita manha. Sabia ensinar, eu recordo, eu estava com ele nos treinamentos com os árabes, lá no Catar da seleção. Eu trabalhava com um clube, comecei numa base de um clube no Tauã, e depois eu entrei para a equipe de cima. E com isso o Evaristo acompanhando, tem história com ele aí para contar. A minha carreira de estudo, que eu fui fazer curso de treinador na Espanha, o Evaristo me deu todo apoio. Então o importante é isso. Ronaldo, estou esperando você entrar. Ronaldo entrar, vai entrar o Pepe, hein? Olha aqui. Então, para começar a falar, eu convidei o professor Ronaldo, que tem uma experiência muito grande, é formado na Escola Nacional de Educação Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito conhecida, pós-graduado em futebol,
especialista em treinamento desportivo, que é uma carreira, hein? Mestrado em educação e de treinador também. Ex-professor do São Cristóvão, Portuguesa do Rio de Janeiro. Aí que história, hein? Toninho Milão, aqui tá, Carlos Alberto Lissim. Um grande abraço para você, Pepe Macedo. Outras pessoas enviaram uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Olha, eu estou em Botucatu, uma cidade do interior, perto de São Paulo. Uma satisfação enorme aqui, onde temos a academia de futebol aqui. E eu também comento para a Rádio Municipalista o Campeonato Brasileiro, Campeonato Regional e jogos internacionais. Vou comentar a Copa do Mundo. O que eu queria falar para vocês, que eu tô com dificuldade aguardando o Ronaldo entrar. Ronaldo entrou. Agora sim, Ronaldo, eu te autorizo. Vou bater aqui de novo para o Ronaldo aceitar ele. Aceitei, ele deve pintar na linha aí, logo, logo é uma surpresa. Ele foi pôr a caneleira, a meia e a chuteira. Olha, vamos falar, sem muita história, sem muita volta, de um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, Evaristo. E ele me motivou a ir para a Espanha. Eu vou ter tempo de contar mais coisa para vocês. Enquanto o Ronaldo não pinta aqui na área, Ronaldo, pede para participar rapidinho. Quando você dá para entrar, pede para entrar, eu aceito aqui, ó. Eu estou aceitando, estou esperando dar um sinal de você entrar. Tenta aí que eu estou dando um sinal para você. E tem passagens sensacionais. Tem uma com o Evaristo que, enquanto o Ronaldo não pinta na área aí, estou esperando ele entrar. Acho que agora vai dar, hein? Vamos ficar 50-50 aqui, Ronaldo. Eu fui para a Espanha estudar, fazer meu curso de treinador nas minhas férias. E era um curso muito duro da Federação Espanhola. O Ronaldo está chegando aí. Eu não sei se ele está dentro do ônibus aqui agora. Aqui, salam aleikum, amigo. Tá aí o Pepe Macedo acompanhando a gente. Salam aleikum. Manda um abraço pro Pepe Macedo, que ele tá na linha aí. Pepe é irmão, Pepe é irmão. Pepe é irmão, o Chamaco também tá no céu, é amigo da gente aí. Sempre pertinho da gente. E tem um tal de Evaristo aí que jogava mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Jogava direitinho. Eu tava falando dele, eu fiz questão de pôr a foto dele na propaganda nossa, que ele tá no Barcelona, né? Jogando contra o Santos de Pelé. E ele fala nas entrevistas dele que foi um maior prazer, foi um grande, lógico. E você falava do Pelé, ele gostava muito do Pelé e admirava. E Pelé é isso aí. Ronaldo, pode cumprimentar a turma aí, que eu vou agradecer você de ter aceitado o meu convite. Foi um prazer falar de novo com você. Nós que começamos lá atrás, né, Falopa? Eu estava pensando hoje de manhã que quando a gente foi para Catar, sabe quantos habitantes tinha em Catar? Fala você. 160 mil, sendo só 90 mil catares. 250 mil, 160 mil estrangeiros e apenas 90 mil catares. Sabe quantos habitantes tem hoje Catar? 3 milhões e 200. E esse crescimento, Falopa, nós somos parte dele. Nós somos parte dele. Ensinamos muita bola lá para os caras. E o maestro Evaristo é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do futebol brasileiro naquela área dali. E conquistas, e um ídolo do futebol. E eu adorava. Tem história para contar para você também. O Luciano está aqui na linha, o Luciano. E eu vou, daqui a pouco, pôr umas palavras do Luciano aqui, mandando um abraço para você, para nós aqui. E ainda bem que ele não cobra caro para jogar um abraço para nós, né, mãe? Vai estar na linha aí já.
o Luciano foi que escreveu esse livro maravilhoso do Evaristo. Exatamente. Entendeu? Nós não fazemos uma live longa, porque a própria Instagram chega como um zagueiro central, que deu de tão no Flamengo, cortando tudo. Ô, Ronaldo, a tua carreira, você estava falando, professor formado na Escola Nacional de Educação Física, excelente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em futebol, especialista de esportivo. Fala você, rapidinho, da tua carreira e tua carreira ligada ao futebol português, da Carioca, São Cristóvão. Nossa, que história, São Cristóvão. Pode falar. Eu vou começar desde garoto, tá? Eu, com 7, 8 anos, eu tinha um time de botão, a gente jogava botão. E o meu ataque era Joel, Rubens, Índio, Evaristo e Esquerdinha. Ele era o número 10. A vida me deu esse privilégio de claro. ser amigo dele Como é que o mundo é, hein? Desde a década de 60. Eu tive sempre dentro do futebol. Eu joguei futebol de salão, joguei futebol de praia, tentei jogar futebol de campo, mas antigamente você sabe que os treinadores falavam: se o futebol está atrapalhando o estudo, abandona o estudo. Como é que um menino da Zona Sul vai abandonar o estudo para jogar bola? Ronaldo, e aí a carreira que você foi para a área de formação em futebol, pode falar, São Cristóvão, essas coisas aí, conta aí. Eu já, antes de entrar para a escola, eu fui convidado pelo Leon, que foi um ex-lateral do Flamengo. Lembro. E me levou para ser auxiliar dele no São Cristóvão. Isso foi nos anos 69, 70, por aí. E daí eu comecei. Logo depois, eu fui para Gama Filho, onde eu marquei realmente a minha carreira no futebol universitário. O futebol universitário sempre foi uma... a Gama Filho tinha grandes equipes de todo... Lembro que eu joguei contra. E eu e o Clemente éramos treinadores. Logo depois o Clemente saiu. E eu Clemente! Em 9 anos de futebol universitário, nós tivemos 22 títulos. É algo inédito. Não. 22 títulos. E nesse time da Gama Filho, só para você ter ideia, nós tivemos diversos jogadores. Paulo Sérgio, o goleiro. O Badeco chegou a jogar com vocês? Badeco, Tadeu, Edu. O Fernando, zagueiro. Fernando, Eduzinho. Eduzinho. Eu não sei nem se jogou. Eu não me recordo se o Edu jogou, mas fazia parte, também era desse grupo. O Paulo César Martins. Tiveram outros jogadores, Carlinhos, que foi irmão do Clemente, muitos jogadores. Você teve um professor chamado Ernesto dos Santos, chegou a pegar, né? Isso daí muito bom. Eu quero dar um tópico para você disso daí. Muita gente fala hoje no Brasil, porque o treinador brasileiro está desatualizado, porque o treinador brasileiro não tem formação, que não sei o quê, bababá. Eu conheço a formação do exterior e conheço a formação brasileira. A do professor Ernesto é muito melhor do que tudo aquilo até hoje. Até hoje. Eu tive com ele na Escola de Educação Física do Exército. O Ernesto Santos foi um homem de um valor inestimável para o futebol brasileiro, em termos de desenvolvimento. E certamente o Evaristo devia conhecê-lo, claro, e devia respeitá-lo também, porque era mais velho que o Evaristo. O Evaristo fez o curso de treinador na escola com o professor. Honestamente. Ronaldo, aí quando você partiu para... Só para a gente resumir, por causa que senão o tempo eles cortam, o Instagram corta. Vai você. Eu logo depois do São Cristóvão, depois eu tive uma passagem rápida na Portuguesa e depois, quando a Gama Filho se afastou do esporte universitário, eu voltei a trabalhar e voltei de novo São Cristóvão. Eu coloquei 2 vezes São Cristóvão na primeira divisão. Consegui essa. Legal. Muito importante.
tinha um investidor muito grande, que era o dono da Beton Engenharia, entendeu? Sei. E a gente conseguiu fazer uma série de modificações na estrutura do clube, entendeu? Eu vi na tua história. Então, logo depois veio o convite do Evaristo. Então, fui eu, Que doutor ano que foi isso aí? Foi porque eu já estava no Catar, eu lembro. 79, Eu estava... eu, Evaristo, fui eu, doutor Galo, Oswaldo e o Jaime Valente. Nós fomos nos juntar Jaime. do Evaristo. Jaime. E aí, logo no primeiro ano, nós fomos vice-campeões mundiais de futebol militar. Campeonato Mundial de Futebol Militar. Catar foi vice-campeão. E, posteriormente, o vice-campeonato mundial, fora a classe. Eu lembro de algum jogo do Catar, quando eu estava lá, eu fui em 79, fui um pouco antes de vocês, e depois foi Sebastião Araújo, foi Roberto Alvarenga, foi Carlos César, Farias, essa turma aí, mais 6 treinadores. O Dé, né? O Dé foi com você. E foi o Ramos, alguns que eu lembro. Mas o que acontece não foi fácil, assim, no começo, para se adaptar a um lugar daquele, que era um calor, era uma cultura diferente, claro, comida diferente. O único que eu ia rachar com o Evaristo, futebol, ele, Luiz Henrique, você devia estar também, tá, essa turma, jogando para intervalo, Carneiro. Porra, eu não vou comer isso aí para jogar bola depois. Era bom, era muito bom, mas falei, pô, aqui não dá. Agora, tem passagens importantes sua com o Evaristo. Como que o Evaristo vem para cá, garoto? Ele deve ter falado assim. Eu já conheci o Evaristo desde o Flamengo, quando ele retornou da Espanha, através até do Leon, que eu te falei que é um amigo de infância, que me colocou praticamente... O Leon jogava do quê? Era lateral. Lateral, lembrei dele. Ele era a reserva do Paulo Henrique, na época. Era ele que jogava com o calção bem caído, não? Não sei. Tinha um zagueiro do Flamengo. Agora, o Jaime Valente, que você fala, que é meu camarada, amigo, faz anos que eu não vejo, o Jaime, eu passava ali na praia de Copacabana, eu vinha de São Paulo, eu garoto, mais jovem, eu fui treinar no Botafogo do Rio. Meu primo era diretor da TV Tupi, e falou com o Dolcei que levou o Afonsinho. Eu treinei um pouco, no final com o Afonsinho, estava para sair do Botafogo, porque o Zagallo estava numa uma discussão com ele lá, e aí não estava se entendendo, e eu fui treinar no Botafogo com o Adalberto. O Zagallo levou a equipe para jogar no Paraguai, principal, com Arlindo, com essa turma toda aí, o Jairzinho, e eu fui em General Severiano. E eu ia sempre que passava lá na praia, eu vi o Jaime, que eu conheci o Jaime já de televisão, de ver ele, eu passava e falei, o Jaime deve estar aí. E estava mesmo, jogando um voleibol lá. Ele gostava de voleibol. Grande Jaime. Estava bem voleibol. Eu fiquei contente que ele foi para o Catar depois também. E muita história aí. Ronaldo, o Evaristo, o ponto principal que você vê do Evaristo de Macedo? Até pela amizade, eu sou suspeito de falar bem dele, mas eu vou dizer o seguinte: o Brasil sempre teve excelentes treinadores, apesar de toda a campanha negativa que se fez nos últimos anos sobre uma desvalorização do treinador brasileiro no cenário nacional. Parece até que todo o desenvolvimento, toda a mais bela página da história do futebol mundial escrita foi a do Brasil. Parece, sabe quem fez ela? Uma fadinha mágica. Ela fazia plim-plim, surgia jogador, não tinha treinador, não tinha nada. Era tudo mágico. Para a imprensa, entendeu? Era tudo mágico. E o Evaristo em Catar, eu só vou dizer uma coisa: existem treinadores, excepcionais treinadores, mas existem treinadores que transcendem
isso tudo. Evaristo fez apenas o futebol de Catar. Ele fez o futebol de um país. A dimensão disso é extraordinária. A dimensão é extraordinária. Até Ronaldo, foi reverenciado por todos, é unanimidade em Catar. Ronaldo, que eu te interrompi porque tem uma palavra aqui para você de uma pessoa que você conhece. Eu conheço também bastante essa figura, Luciano Nassar, grande palmeirense, camarada meu de lançamentos de livro no Pacaembu. Tive com ele também no lançamento de um jogador que eu tive a sorte de treinar. Eu treinei ele, já veterano, o Edu. O Jonas, o Edu, de Brava. Nossa, e ele fez o lançamento do livro, por ser testemunha. Pena que eu não podia estar no Rio no lançamento do livro do Evaristo, mas eu tenho uma estima muito grande por ele. Olha quem está falando com você aí. O Ronaldinho é uma pessoa excelente, uma pessoa muito bacana, e o Evaristo também é uma poesia, né? São pessoas que marcaram não só a vida do futebol, a vida do esporte em si, mas a vida cultural do país. Eu gosto muito, não, e toda a família do Evaristo também é maravilhosa. É um pessoal muito especial. Todos esses ligados ao Evaristo Macedo, que conviveram mais intensamente com ele, são pessoas de fino trato, pessoas dignas e honradas. Um abraço para você. Obrigada. Beijo. Eu vou assistir o programa, hein? Vou assistir. Ele vai assistir, não, está assistindo. Eu vi aí. Manda um abraço para ele aí. Abração, Luciano, para você. Olha, o livro vale a pena e deve estar à venda aí no Rio de Janeiro, provavelmente, claro. E eu tenho o meu. Olha ali, esse aí está autografado. Legal. Puxa vida. Essa assinatura vale muito, hein? Vale muito. Se ele estivesse aqui, sabe o que ele ia falar, né? Vou ver a piada aqui, ele vai falar assim, não é do cheque, mas vale muito. Eu me recordo, eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto muito quando treinadores de futebol começam a discorrer, falar em táticas, sistemas. Todos nós conhecemos isso tudo. Todos os treinadores conhecem. E claro. Todos os sistemas são bons quando funcionam. Todos eles são bons quando funcionam. Então não existe essa. Eu acho que é mais uma insegurança do treinador quando ele começa a expor essas coisas, até do que o próprio conhecimento dele. O Evaristo jamais falou em tática, sistema, e o que eu aprendi com ele não está no gibi. Ainda me pagaram para isso, ainda me pagavam um salário lá em casa. Ronaldo, o Pepe Macedo está mandando um abraço para o Luciano, mas grande abraço ao Pepe, que está aqui acompanhando a gente, o Pepe. Né? O Pepe tem que contar aí o dia que ele deu um canhão, a bola bateu no travessão e veio no gogó dele, ele caiu estatelado, com falta de ar. E o Vavá gozando ele caído no chão sem poder respirar. Mas esse você está falando o Pepe, que é do Santos, ou eu estou falando o Pepe, filho do Evaristo? Não, eu estou falando do Pepe do Santos. Grande amigo. Nossa, fez aniversário recente. Fiz acho que umas 3 lives com ele. Figura eu comecei minha carreira jogando contra o time do Pepe, com dente de leite. Aí que me ajudou. Aí que eu ganhei um emprego. Comecei a ganhar mais a oportunidade. Jogando com um time, meu time era mediano comercial aqui, e o comercial jogava contra o Santos, e o treinador do Santos era o José Macia Pepe. Eu empatei 2-2, empatei. Quando terça-feira eu ia fazer estágio na Portuguesa com um treinador que você conhece, devia ser muito amigo também do Evaristo, deve ser, tá lá no céu, Otto Glória. Otto. E eu ia fazer estágio, ele mandou me chamar na arquibancada, fazer estágio, eu falei, ia aprender, ia ver algumas coisas, e ele, para trabalhar com bola, uma maravilha. Ele me chamou e falou, nem me fala nada, você é treinador, vai treinar, tal. Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu sabia que eu era treinador, mas não queria arriscar, porque é uma área perigosa de ciúme, né? E tava o Julinho com ele, que era a ponta do Palmeiras, e o Julinho tinha me dispensado de uma peneira do Palmeiras, mas era amigo, grande ponta direita, jogou com o Evaristo.
Meu Deus do céu. Botelho. Parou o Maracanã, 200 mil bateram palma para ele. O que o que eu estava falando, que com o Pepe, eu fiz isso aí, o Otto falou para mim, você vai viajar muito, você vai treinar na Ponte, você vai treinar em Brasília. Olha, muita coisa que ele falou assim aconteceu mesmo. Eu fui treinar, fui trabalhar, mandou me chamar, fui para Marília, rodei. Aí o Otto falou assim, você vai viajar também para a Arábia. Você não foi para a Arábia? Eu falei, eu? Estava sem dinheiro, lutava na vida também. Aí o que acontece? Ele me indicaram no Rio, ele e o Brandão, e o seu Flávio devia estar no meio, o seu Flávio Costa, para me chamar o Zacurman, me procurar. E era uma panela o negócio, era difícil, era um monte de currículo assim, o cara me contando a história. Um que foi para o Catar, acho que ele saiu antes de você chegar, o Isidoro, que era um árbitro. Ele foi no meio dos treinadores lá. Reuniram alguns e tinha turminha. E meu currículo estava no meio, cara. Aí o Zacur falou, mas eu quero esse cara. É esse cara que eu quero. Era eu não sabia, né? Eu era um café com leite, vamos dizer assim. E eu fui para o Catar e, nossa, que maravilha aquela experiência no Catar, hein, Ronaldo? E você foi para o Tauan, né? Tauan, um time pequeno, virou o Alcor. Roberto Pinto, treinador. Foi treinador também lá, Roberto Pinto, foi treinador do Tauan. Roberto Pinto, grande meia, não era fã dele. Um dos maiores elogios que eu tomei jogando bola, que eu gostava de jogar bola. E eu não era bobo, vamos dizer assim, só. Eu era volante. Aí um dia eu estou num treino com o Roberto Pinto, o Roberto na meia, o time dele treinando e eu treinando. Aí o árabe, o Said, Said, falou assim, mano, falou, para você jogou, ele e o Taha, um egípcio, mas você também foi profissional, você joga muito bem e tal. Encheram a minha bola, eu achei, falei, pô, que legal. Mas eu não fui assim, grande jogador, mas eu adorava. E acho que foi um sonho para mim jogar ao lado do Evaristo, porque cada jogo a gente ganhava quando jogava com ele. É só dar bola para ele, cara. Aí quando o Dino foi testemunha dele, eu estava contando aí, Dino Sani, que é grande amigo, jogou com ele na seleção. Eu trabalhei com o Sani também. Também. E o Dino falou assim que ele... Perguntei, Dino, quem foi os maiores atacantes que você conheceu do futebol brasileiro? Ele deu o nome de uns famosos, amigos meus também, o Vavá, o Coutinho, que você deve ter trabalhado com o Vavá, o José, até o Zizinho, tem o nome de alguns. Ele falou, não, é Evaristo de Macedo. Aí um dia eu vou para o Rio, só para resumir a história, passo em Ipanema, falei, vou na casa do Evaristo. Aí não lembrava direito, fui na banca, o cara falou assim, é naquele prédio, falei, é lá mesmo. Toquei, sobe falopa. Pô, eu tava com uma caixa de bombom, de chocolate, para levar para casa do meu primo. Abrimos, comemos e só futebol, só futebol. E o Evaristo é maravilha para contar história, para dirigir um time, para jogar. É só você imaginar os resultados. Isso que eu estava falando para você, vice-campeão mundial das Forças Armadas, vice-campeão mundial com Catar, de juniores. Vamos falar desse jogo aí? Olha, eu vi esse jogo, foi sensacional. Eu estava falando sobre o negócio de tática e tudo, mas Evaristo nunca foi de falar de tática. Teve um jogo que nós fomos fazer no Mundial contra a Inglaterra, esse Mundial de junho. Eu lembro, eu vi. Contra a Inglaterra. O time da Inglaterra era muito grande. E a nossa defesa, Mohamed Dohan, Ádio, Majid Bokit e Faraj Abbas. Samir, depois que se tornou Faraj Abbas. A defesa baixa, não era uma defesa alta. Carlos César está na linha aí, ó. Manda um abraço. Grande cabeça. Ele que eu agradeço ele ter falado, traz o Ronaldo. Aí eu juntei dinheiro para te contratar, não foi fácil, Ronaldo. Carlos César foi meu zagueiro. Nossa Senhora! Foi na Gama Filho. E era uma equipe legal, trabalhando com o Farias também. Pode falar, fala. Irmão. Mas aí nós íamos jogar contra a Inglaterra.
E a preocupação era jogadas aéreas. Campo molhado, E jogada aérea. carcado. Jogada, sabe, o Evaristo, durante aquela semana, sabe o que ele fez? Treinou usar a linha do impedimento. 2 jogadores da Inglaterra pediram para ser substituído no segundo, porque não aguentavam mais de ficar impedido. Olha que troço fantástico. É muita Nossa, inteligência, é essa muita vitória aí foi carnaval no Catar. Imagina na Arábia ter carnaval. muita sagacidade, muita inteligência, muito espetacular. E a outra era quando nós jogávamos o Kuwait, que realmente era um time muito bom, na época teve uma geração espetacular. Tem Quando nós... Eduardo Macedo na linha aí, o Carlos Custódio, o Carlos César, nosso amigo, falou: Ronaldo, ó, olha o que ele está falando aqui. Ronaldo sabe tudo de futebol, grande amigo e professor. É isso aí mesmo, Carlos César. Eu lembro bem do Ronaldo. Pode falar, Ronaldo. Desculpa aí te cortar. E aí, ele começou a fazer essas modificações todas. É impressionante a capacidade de trabalho e, sobretudo, Falopa, o respeito pelo futebol. Não é só trabalhar em futebol, mas o respeito pelo que o futebol significou para ele a vida toda, entendeu? É difícil você encontrar pessoas que têm essa compreensão, essa gratidão por tudo aquilo que a bola lhe proporcionou, entendeu? É um respeito quase que católico sobre isso daí, né? É uma religião. Tinha saídas conversando sensacionais. Eu tive situações com ele que eu fui treinar no Altawan e ele foi assistir o treino. Pô, acho que ele pensou assim, eu vou ver essa figura do Falopa treinar. E eu treinando lá, tal. Ele foi ver o Sultão, pô. O que eu vou falar? O diretor chegou para mim, eu falo, por que você não pôs naquele jogo o fulano? Ele falou o nome, não lembro agora, que é Abdala, não sei. Você não pôs o fulano? Eu falei, eu não pus porque eu não quis. Achei que melhor não pôr. Isso aí sou eu que decido. Quando eu fui embora, o Evaristo me deu carona, dando risada e falando. Sabe o que ele falou para mim? Tá errado, meu amigo. Na boa, ele falou não falou dessa forma, falou, tá errado. Você, quando for falar isso aí, você fala. E eu acho que ele estava com algum probleminha. Então, ele já tinha resposta polite, inteligente e sem criar atrito. Aí a gente foi vivendo com ele. E tem outra que eu fui jogar final da Copa do Sheik, que eu fui substituir, aí fui pro time de cima lá, foram me buscar em casa, cheguei no vestiário, o time lá, mas tinha uns 8, 6 jogadores meus, e o Khaled pulou o alambrado, cara, ia pros pênaltis, e o Mubarak, que era meu volante, que jogou na seleção, aí ele treinava comigo o pênalti pra caramba, eu falei, vai bater o pênalti. Aí o Khaled pulou, inteligente, pulou e falou assim, você não vai dar pro Mubarak bater, ele é muito novo, hein? Não dá pro Mubarak. Um negócio assim, eu falei, Khaled, volta pro teu lugar, fica tranquilo. A minha anjo da guarda foi legal comigo. Aí ele voltou, aí eu empatei e classifiquei pra final. E fui pra final, foi legal, ganhamos medalha, perdemos da Al-Saad na final. Não, do Arabi. Sabe o que ele fez? Ele foi bater no apartamento. Depois desse jogo que eu ganhei, porque ganhamos nos pênaltis, e gol do Mubarak, o último. Ele pegou, foi lá e bateu e falou assim: Falopa, você é um grande treinador. E também tem sorte pra caramba. Ele era fogo, cara. Você sabe que eu levei o Mohamed Mubarak, ele era do Youth. Eu levei ele para o time principal numa Copa do Golfo, não, numa Copa da Ásia que nós disputamos em Singapura. O Evaristo estava aqui, tinha voltado ao Brasil para dirigir a seleção brasileira e eu fiquei no lugar dele temporariamente. E eu levei, o Adil se machucou e eu levei o Mohamed Mubarak para ser zagueiro também. Jogou do Mohamed Mubarak, que era o que era o capitão da equipe principal, né, que jogava no SAD. Sim.
dois juntos. Nós fizemos até um bom campeonato. Perdemos um jogo que foi terrível. Agora, o Evaristo tinha uma visão muito grande. Muito grande. E aí ele foi muito legal comigo, mas eu demoraram assim, um pouco para acertar comigo para ficar no Catar, e eu tinha acertado já com um clube no Bahrein. E você foi lá na minha casa, eu lembro a história um pouco, e falou, opa, você ganhou na loteria, você falou para minha senhora. Ela contou para mim. Eu falei, como ganhou? Ele falou isso para você, falou para você ir para o sub-20. É pena que eu já tinha firmado alguma coisa com os caras para não dar furo. Eu acabei indo. E claro que de um lado eu senti de não estar com vocês mais ali depois daqueles 3 anos. Mas sempre torcendo, vivendo. Evaristo, nossa, o Pinheiro me procurou, não tinha tanto. Também eu conheci o Pinheiro. Olha, a gente está falando, está recordando. Olha só quantos treinadores brasileiros, através até da próprio Evaristo indicando, né, muitos deles, né? O Pinheiro foi indicado por ele. Pinheiro, Vavá, Procópio, Nelsinho, Ivo, Ovil, Pepe, Dino San, um monte deles, entendeu? Na época, o Zacur virou para mim e falou, virou para mim, o que você acha? Traz o Dino Sani ou traz o Pastoriza? Acho que era Pastoriza. Eu lembro do Pastoriza, jogava na Argentina. Pastoriza, eu falei, é claro que é um brasileiro. Aí veio o Dino Sani. Eu já estava vindo embora essa época, e o Dino me pediu, ele não conhecia bem ainda o futebol árabe, ele pediu para eu ficar uns 3 meses o auxiliando, entendeu? Dando as dicas para ele dos times, dos outros times, entendeu? Eu fiquei até lá e depois eu retornei. Olha aí, olha o que você está falando, abre um parênteses para mim acrescentar para você, é sobre você. O Carlos César Custódio está falando que aqui a gente não perde tempo. O Carlos Costa está falando o seguinte, você devia estar à frente das decisões importantes do futebol brasileiro, no mínimo conselheiro da CBF. Claro que também tem outros, mas a tua especialização é muito grande, tua qualidade, Ronaldo. E no Carlos César, também. eu me incluo aí no meio, mas a CBF precisava de gente como você. Ele não entendo isso aí, que os caras não aproveitam direito. E por falar em CBF, pode concluir você, vai lá você. É difícil, octogenário é difícil. Octogenário é difícil. Mas o cérebro tá bom e tem uma condição física que dá para falar, não para jogar. Você não vai na linha de fundo cruzar, vai? Não. Na bola. Mas eu acho tão muito importante ter esse pessoal. Eu me lembro que a CBD fazia o tempo de Almirante, de outros presidentes, que colocavam algum ex-jogador também. Inclusive, o Dino, não sei se foi o Bellini ou se foi o Gilmar, diretor dele. Deve ter sido um desses aí. Do Evaristo foi o Bellini. Bellini, grande amigo, capitão. Nossa. O Lanceta era preparador físico. E o Arnaldo, o médico. O Arnaldo Santiago, né? Foi uma polêmica aí, porque já foi uma polêmica, isso daí é praticamente desconhecido de muita gente, porque na época houve um pedido do Tancredo Neves para colocar o Neylor, e o Evaristo não abriu mão de jeito nenhum do Arnaldo, já foi a primeira polêmica que teve já na seleção. Esse é um problema no futebol brasileiro, no mundo tem, eu sei que tem. E você sabe que ele não abre mão da independência. Mas não pode. Mão da independência. Não pode. Você está vendo agora, já a gente vai comentar de coisa atual, o Crespo, fala o Felipe Luiz, vamos no Crespo que foi ontem. Não ficou no São Paulo. Pôs o time em primeiro, para mim ele pôs o time em primeiro lugar, 10 pontos, que o Palmeiras está no Campeonato Brasileiro, alguma desentendimento de planejamento que eu quis saber alguma coisa, mas eu acho que antes ele falou qualquer verdade, que estava com um problema de corrupção na diretoria de São Paulo muito séria, até que afastaram o presidente, e ele
e ele falou alguma verdade. Eu imagino, porque a gente vive isso aí, e o cara trabalhando e o time produzindo, o time não estava mal. Foi onde um motivo dispensado pelo São Paulo. Não quis ficar com ele, mas agora vai contratar um outro. Parece que o Roger está na lista. Nada contra o Roger, mas injustiça. Fala você. Aqui no Rio você tem quatro clubes que são da Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Os quatro clubes, praticamente com treinadores estrangeiros, durante muito tempo com treinadores estrangeiros. Sabe quantos jogadores estrangeiros tem? 40. Nossa. Aí você vai para São Paulo, a mesma coisa. Você vai para Minas também. O mundo está assim. Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Aí você pega o garoto, que é a matéria-prima, que ainda nem se formou direito, porque antigamente você tinha o aspirante, que você era vestibular do jogador profissional, era o aspirante. Claro. Ele jogava junto com 5 jogadores. Me parece eu trabalhei com o Palmeiras, com o aspirante. 5 jogadores do time profissional que vinham de contusões para recuperar ritmo de jogo, jogavam no aspirante. E essa garotada aprendia com eles. Ia com ele. Hoje o garoto sai dos juniores, treinado por quem a gente já nem conhece mais, que não é mais ex-jogador. A figura do ex-jogador, ídolo do clube, ela é fundamental para a formação do jogador profissional. Ela é fundamental. Não pode se abrir mão de um ídolo, de um clube, na parte formativa do jogador de futebol do clube. Olha, ontem eu vi um comentário rapidinho para te ajudar aí, a te adicionar. Não foi só a Ferroviária agora. Ferroviária, um dirigente, lamentando profundamente, triste, dirigente da Ferroviária de Araraquara, que foi um formador. Nossa, quantos jogadores saíram. Até o Borival Júnior, Dudu, quem você fala, Bazani. O que acontece? Acabou com a Sub-14, Sub-18, eu estava vendo lá, falei, existe isso aí. E quanto outros, você vê que o Palmeiras está conseguindo lançar jogadores, o São Paulo, que se Marco Antônio, e alguns outros aí, garotos que vêm lá de Cotia. É muito pouco em relação ao que a gente tinha. Falou, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Pinheiro, o Cilindro, o Neca, o Bria no Flamengo revelaram mais jogadores para o futebol brasileiro do que todos os últimos treinadores de categorias de base, que são professores, eu chamo de professores de jaleco, que nunca jogaram bola, tá? Nos últimos 20 anos. Qual foi o último craque brasileiro? Neymar. Acabou. Hoje eu gravo. É difícil. Hoje eu gravei a entrevista aqui para a rádio daqui e ela falava do Neymar. Eu conheci bem, o pai dele foi meu ponta. Só que o pai dele ficou mais rápido de ponta. Não, de negociante. É esperto, é vivo, claro. Eu faria, ele falava para mim, eu estive em Barcelona 15 dias na casa dele, que eu fui ver uns trabalhos no Barcelona de novo, e claro, e quando você falava do Evaristo ali, nossa, que eu conhecia, do Catar e tal, em 81 eu fui fazer o curso na Espanha, tem que contar isso por causa do Evaristo aí e tal, 81 fui fazer um curso na Espanha, e eu marquei, ajeitei e tal, me lembro que estava com o Oswaldo, com o Evaristo, com a turma assim ali na praia conversando, uma coisa assim, e eu falei para o Evaristo, Palopa, vai lá, procura fulano, cicrano, pô, e eu procurei uns 2 ali, que era o Kubala, que foi um grande jogador e gostava, era fã do Evaristo, jogava, mas era fã do Evaristo, e falava assim, Palopa, fala para o Evaristo que eu vou para a Arábia Saudita, eu preciso saber como é que ele arrumou para ir para a Arábia Saudita. O Evaristo, um dos grandes ídolos, fotos no Barcelona. Quando eu fui agora, não faz muito, 2018, qualquer coisa assim, eu fui para lá, 15 dias na casa do Neymar. Meu Deus do céu.
E você vê que deixou legado. Esses grandes jogadores como Evaristo, Cruyff, nossa, Romário, Falou, Rivaldo, Ronaldo. pentacampeão mundial de futebol, 11 vezes campeão mundial de clubes, maior ganhador das categorias de base até hoje do mundo inteiro, maior jogador de todos os tempos e o maior exportador de craques para o mundo de todos os países. É o que eu falo para você. Aí parece que tudo isso foi feito por uma fadinha mágica, não foi pelo Não, claro. Isso é de uma ignorância. Parece que não tinha treinador, não tinha treinador, ninguém formou isso. E você tem bons treinadores até hoje, aparecem bons treinadores. Pô. Só que aqui no Brasil você perde 2, 3, você é mandado embora. Pô. Os treinadores que resistem mais hoje são os estrangeiros, porque tem multas pesadíssimas, coisa que não havia atrás, entendeu? Uma das grandes alegrias minhas do futebol, a gente vai lembrando de algumas coisas, né, fazer média nada disso, é quando eu soube, eu não sei onde eu estava, o ano do Evaristo, você falar o ano que ele estava com a seleção brasileira, que ele pegou, 89, pode ser? 85. 85. Eu estava no Emirados. E eu soube. Nossa, fiquei super contente. Nossa, falei, agora Brasil, eles não têm paciência. E gostei que o Evaristo falou para eles, eu nem vou falar aqui para não ficar lá. Você sabe o que ele falou? Eu acho graça o seguinte, quando você é leal e tem confiança, quando você é amigo mesmo, lealdade. Eu me lembro que quando eu assumi a seleção lá, que eu fui disputar a Copa da Ásia, sei. Ele tinha excluído o Mansur da seleção. Eu lembro do Mansur, centroavante, né? Eu liguei para ele e falei, olha, eu vou... Não tem centroavante. Não tinha. Eu vou levar uma... Aí, sabe o que ele falou para mim? Se você perder, eu posso perder sem o Mansur. Você não pode perder sem o Mansur. Eu posso perder. E a realidade. Essas coisas que você vai passando, vai aprendendo com o tempo, são aulas assim. Nenhum livro do mundo ensina. Nenhum livro do mundo ensina. Não. E eu imagino ele falar, que eu vi, que tem uma gravação que a gente vê aí na internet, dele falando do Pelé. É emocionante. Ele em 3 segundos dá o resumo. Tem uma outra história também fantástica. Fala. Nós estávamos nessa Copa da Ásia, e aí, esse dia que eu liguei, ao final eu passei o telefone para o médico que tinha assumido no lugar do Galo. E aí ele foi fazer uma gracinha, logo com quem? Com o Evaristo. Aí virou e falou assim, poxa, velho, a gente não pode nem dar um palpite aqui sobre futebol, porque ele não deixa, ele não permite, se referindo a mim, né? Querendo fazer uma média. Aí daqui a pouco eu vi que ele estava rindo, e foi fechando o riso e ficou murcho. Aí eu já sabia mais ou menos que o Evaristo já tinha dado uma dura nele. Aí depois eu perguntei, sabe o que o Evaristo falou para ele? Doutor, quando o senhor está operando, o senhor pede opinião para ele? Então não enche o saco, o futebol é dele. Até. Eu tive passagem quase igual, e é isso aí mesmo, tem que falar às vezes assim. É importante mesmo. Nossa, e ele conhece pra caramba, cara. E tem um treino do Evaristo, é um treino. Você imagina um treino, vamos falar, um treino bobo, treinando um coletivo, e ele estava olhando, estava apitando, e eu lá no Estádio Nacional lá do Catar vendo, aprender para ter ideia e adicionar ou ver o que é interessante ali. Há um remesso lateral, o cara bateu e vai e falou, peraí. Pegou os caras, parou, falei, porra, mas o que ele vai fazer? Uma jogada. Foi uma jogada, mas não foi a jogada. Foi a manha para o cara ganhar aquela bola do lateral. Um cara se infiltrava e com o braço
A gente joga com o braço, você jogou no Brasil. Esse é um outro problema que os caras às vezes nem isso sabem. Usar o braço, né, para dar porrada, para se proteger. Ele deu um empurrão no cara aqui, meu. Eu falei, porra, o árabe vai ficar calabreiro com ele. Não, os caras entenderam. E era a jogada que você tem que forçar a barra, ele ensinando a manha para os caras. Falopa, os treinadores mais antigos, você tinha você treinava arremesso lateral defensivo e arremesso lateral ofensivo. A imprensa fala isso para os seus aficionados? Não fala, porque não sabe. Eles ficam no ar-condicionado dando a opinião deles, que trocado por nada, nada quer volta. Temos um preparador físico do Corinthians na linha, o Paulo César, mas tem Eduardo Macedo. É o neto do... Eduardo Macedo, é neto dele. É neto dele, é filho do Um abraço, eu vi ele na entrevista. Evaristo, é impossível na entrevista que você estava. Ele estava num programa muito legal, parabéns aí, viu, seu avô. Grande aí. Edu. Olha, e o Paulo César, preparador, rodou Guarani, Corinthians, nossa, e é um amigo meu, está aqui acompanhando a gente. Manda um abraço para o... Você tem alguma história engraçada também com o Evaristo? Antes de você contar, manda um abraço para o Paulo César Santos, por favor. Um abraço, Paulo César. Prazer ter conosco. Olha, Paulo, esse que está aí na nossa tela é um senhor conhecedor do futebol. É um homem de confiança do Evaristo. Paulo César, esse era o cara. Falou, fala. Semifinal do Campeonato Mundial das Forças Armadas. Sim. Nós jogávamos contra a França. O time da França tinha o Didier Six e o Amorô de lateral. Nas Forças Armadas. O time deles tinha Amorô e Didier Six na ponta. O Alized, lembra do Alized? Lembra, Alized. A gente já ia para a final se... O Alized era um cara liso, ponta? Pontinha. Legal, fala. O Alized vai quase terminando o jogo, a gente ganhando, a gente empatando, já estava na final. E aí, logo, ele pega a bola, tenta driblar na nossa intermediária e perde a bola, o Didier se vai lá, eles fazem o gol, cara. A gente sai fora. Faltando 1 minuto para terminar o jogo. O Evaristo pega aquelas garrafas de água, Alized, e mandou para o espaço, né? Tudo que tinha direito, e jogou a garrafa de água, essa garrafa de água explodiu, pegou todos nós que estávamos no banco. Né? Ela explodiu. Deu a saída, meteram a bola para o Alized foi da linha de fundo, cruzou o Massu, gol. Nós ganhamos. Alized, tu é o maior do mundo! Ele tem essa saída aí. Ele teve uma com o Romário, ele contando, o Romário também contando. É impressionante. Mas olha, que amigo que eu tinha, ele levava remédio para o meu filho, para o Américo, que eu trabalho aqui na escola americana, treinar molecada aí, e rodou também, foi para algum país aí treinar, um gordinho, e curou. E a história do Américo é simples, eu fui no médico com ele tinha convulsão, ele tinha 1 ano e meio, tinha 1 ano lá, o médico falou assim, isso aí, falou, só com clima seco passará esse cara. E você... Aqui, eu falei, mas onde eu vou, doutor? Ele falou assim, só se você for parar, minha falopa. Eu falei, pois é, doutor, daqui a semana que vem eu estou indo para o Catar. E o Américo precisava de um remédio para tomando devagar e sarou. E o Evaristo, quando viajava, ele que viajava, nós éramos mais funcionário técnico lá em Catar, e trazia para mim
Nossa, eu tenho uma estima por ele muito grande. Cara fabuloso. Olha, antes de a gente. Aqui tem Tresco na veia. Verdade que ele não colocou o Danielzinho no lugar do Luan, não sei se isso aí. Alain Barcelos seria técnico ideal para o São Paulo. Opa, se seria, precisava. Precisava, você ia ver se que ele faria aí. O Palmeiras me procurou e eu indiquei ele para o Mustafa. Dei o telefone, conversei com o Evaristo. Falou, papo é me ligar, então. E, claro, e aí faz parte do filme. Ele, não sei, não foi, mas falei para o Mustafa, leva ele. Só que talvez, como eu sei que às vezes alguns dirigentes gostam de se meter, você não sabe o que houve de conversa, é claro, mas isso não foi. Mas eu lembro dele no Corinthians, eu ia lá ver jogo, ia no vestiário depois do jogo, ele contra o Santos não estava bem, vocês falam que o Santos não está bem agora? Estava pior, e o Evaristo pegou e o time foi crescendo, chegou num nível muito, muito bom no campeonato. Eu falava para ele dar risada, eu falei, mestre, você é mágico. Ele dava risada. O futebol nos dá muito privilégio, nos deu muitos privilégios, né? Muito. Por exemplo, eu tive o privilégio, sabe de quê? Foi um privilégio que prejudicado pelo gênio, o gênio maior. Eu fui treinador de toda a família Antunes, menos do Zico, do Zeca, do Edu, do Nando e do Tunico. Olha. Menos do Zico. O Antunes levava muito. Jogava pra caramba. Levava muito isso na Gama Filho. Ele era universitário, ele se formou. O Badeco me falou dele, agora lembrei. E o Antunes levava muito o Zico, às vezes, para completar o coletivo. Ele já jogava pra caramba, franzininho, O Rubens foi goleiro de vocês? Foi. O Rubens. A grande Rubens. Estivemos juntos na BTF. O Rubens foi o primeiro goleiro da Universitária. Nós tivemos depois Paulo Sérgio, tivemos Zé Walter, tivemos excelentes goleiros também. Esse pessoal que solicitou para entrar, para falar, a vontade é muito grande, eu sei, tá aí o Salve também, tem amigos do Evaristo, o PP eu podia pôr, se eu ponho mais um, às vezes o Instagram me mete a faca, me corta aí, eu danço. Eu queria pôr o Carlos César, não dá. Eu agradeço a todos vocês, se alguém tem alguma pergunta para encerrar, mas nem tempo para isso vai ter, que já está dando 58. Ronaldo, vamos fazer uma segunda entrevista outro dia, não? Seria agora. Bate-papo, não? Um bate-papo técnico, história nossa aí, história sua. E Evaristo de novo. Vocês foram muito importantes também no futebol de Catar, no desenvolvimento do futebol de Catar. Muito importante. O trabalho textinho com os garotos foram muito importantes também. Não era fácil. Eu estava num treino, o garoto que eu peguei lá, numa praia lá, que eu fui comer matibus na casa dele, para fazer uma média, para trazer ele. Ele não era jogador bom, nem sabia, acho que nem, modo de falar, a gente fala, na nossa linguajar, andar. Ele meteu no treino uma bola embaixo da perna de um árabe. Não foi do brasileiro, tinha 2 brasileiros lá. Parou o treino e batiam palma, rapaz. Imagina, na época do Evaristo, se o cara mete a bola embaixo da perna, vão parar o treino para... Vão ficar batendo palma o resto da vida, porque os caras eram espertos, né? Jogavam pra caramba, nosso tempo também. Você vê como é que é o nível que nós pegamos e levantamos aquilo lá, ajudamos muito. Tem mais história, mas não vou tomar, mas você quer suas considerações finais, Ronaldo? Eu agradeço de coração. Eu sei disso, você é um irmão, nós nos conhecemos há tantos anos, né, Falopa? Tantos anos, quase 50 anos. Isso, a gente está falando em coisa de 50 anos atrás, quase. E a gente viu aquilo tudo começar e a gente tem muita saudade desse tempo. Um abraço
todos você, a você e a todos os seus ouvintes e desejo que tudo de bom para todos vocês. Tudo de bom para você também, contente. A gente vai se ver breve, vai se falar. Aí o dia que eu for no Rio, vou procurar vocês aí para dar um abraço. Com certeza. E recomendar o livro do nosso amigo Evaristo, Exatamente. né? Do Luciano Lassari, que é sucesso. Muito bacana, muito bacana. E falar do Evaristo para mim é alegria, rapaz. Nossa, vem cada hora história, nem dá para contar tudo. Não dá. E o ídolo que ele é na Espanha, jogou em Real Madrid, Barcelona, é uma coisa difícil, porque é um rival, né? Você, Ronaldo, agora está aposentado, o que você faz agora? Só para encerrar. Eu agora só hispano. Hispano? Fico vendo jogos decepcionados. Eu vi agora uma final do Campeonato Carioca. Olha, sem exagero nenhum. Eu vi dois jogos. Foi a final e um outro jogo anterior. Sem exagero nenhum. Mais de 150 passes errados, mas são passes galopa. Nossa. São passes de 2 metros, 1 metro, 1 metro e meio. Não é passe longo. Eu já vi, vejo. É inacreditável. Não pode. É inacreditável. Aí que eu acho, só para não ir longe, mas surgiu esse assunto aí, o trabalho do cara que tem especialidade nisso aí, o que treina isso aí, não tem segredo. Não tem segredo, mas os caras conseguem fazer. O difícil é fazer técnico hoje, só querem fazer treino tático. O difícil é fazer treino técnico. O violonista toca violão a vida inteira. Ele vai se preparar para o show, ele toca violão a semana inteira. Quer dizer, treina o principal. Treino principal, que são os fundamentos do futebol. Isso acabou. Você vê jogadores que saem do juniores, vão para o profissional, que não dominam nem o chute, falopa. Nossa. Mas é questão de trabalhar esses problemas de disciplina que tem aí e tal. Podia ser muita coisa a ser contornada, jogador jogar muito no chão, levantar, não sei o quê. Você sabe muito bem. E você vê, às vezes, coisas que eu vejo em seleção, o jogador fala com o treinador deixa ele sair, vai lá falar com a esposa. Ele vai lá falar de novo e sai com a esposa. Vai perder, não vou falar quem, mas vai perder em Copa do Mundo. Perdeu. Um abraço para você. Tudo de bom aí, viu? Valeu. Legal falar com você, uma experiência nossa, que eu já sabia de você. E o teu empresário, Carlos César Custódio, está de nota 10. Ele falou na hora, eu falei, é o cara pro Evaristo. E deu certo. Obrigado aí, Deus te pague, tudo de bom. Para você também. Um abraço para você. Tudo bem. Quando for para o YouTube, eu te aviso. Não sei quando, que eu tenho que contar com ajuda aí, não é fácil. Um abraço aí. Outro. Tchau. Gente, o Ronaldo vai deixando a gente, eu já vou endossando que ele foi uma live sensacional, voou o tempo. O Instagram já mete a tesoura aqui. Agradecer o Pepe Macedo e a todos vocês, Sálvio, Ian Santan, o Paulo César, o Tresco na Veia, verdade, tal. Tem passado o Nivaldo Ceará aqui, um grande abraço de Botucatu. Tamo junto, meu conterrâneo. Os clubes que o Roger Machado trabalhou não foram bons, por exemplo, no Inter. Isso acontece. Mas o Roger é bom treinador. Vamos ver se impressionante, o Carlos César, impressionante, o CBF não quer nenhum. Exatamente, podia ser aproveitado gente do naipe dele. Só quem manda no velho é a dona Norma. Pepe Macedo. Dona Norma. Tudo de bom aí, dona Norma tem história. Tu que atravessaram muita linha de trem também. É uma batalha. A pessoa pensa que é um ídolo, Evaristo de Macedo é história, mas você vê que para rodar e fazer tudo isso,
exige um temperamento de querer vencer, determinação, técnica. E eu imagino ele jogando na Espanha, que é, ou fora do Brasil, que é assim, tem aquele negócio de os caras terem um pouco de ciúme, não dar bola, não passar bola. Mas ele era inteligente, se mexia, eu me lembro, jogando até veterano com ele lá no Catar. Nossa, muita história. Obrigado a vocês todos, uma boa jornada a todos aí, e até a semana que vem, vamos fazer a live que vocês vão gostar, é técnica para o mundo. Um abraço! Saiu. Encerrou, Ana. Encerrou, Ana. Vem. Eu falo, vamos lá, eu estou apertando aqui. Vou encerrar.